Gente, tá. Brasília amanheceu num estado de choque. Uma notícia simplesmente devastadora acabou de estourar. E quando eu li, gente, confesso pra vocês que não acreditei. E dessa vez é uma bomba que veio diretamente dos Estados Unidos. Um dos nomes mais poderosos do Senado americano, com acesso direto à Casa Branca e aliado de primeira linha de Donald Trump, como vocês podem ver, não estou falando de qualquer aliado, não. Um aliado de peso. Acabou de dar uma entrevista bombástica para a Fox News. E o que ele disse, gente, é simplesmente estarrecedor para o nosso Brasil, viu? E segundo esse aliado de Trump, o que o governo Lula está fazendo é inaceitável e por isso vão vir represálias pesadas, muito pesadas, infelizmente, para o Brasil. E para vocês terem noção da gravidade do que foi dito, aquelas tarifas de 50% seriam só a ponta do iceberg. Então, gente, como vocês podem ver, não é nada leve o que está por vir. E quando você ouvir com seus próprios ouvidos o que ele falou, você vai entender o tamanho da encrenca que Lula está metendo todos nós, o povo brasileiro. E esta confusão que ele arrumou logo com os Estados Unidos. Mas não parou por aí não, viu? Tem mais. Vocês lembram daquele pendrive que foi apreendido, que a mídia fez o maior auê na casa de Bolsonaro? Pois bem, a Polícia Federal acabou de concluir o inquérito. E o resultado, gente, pegou o Brasil inteiro de surpresa. E segundo informações que eu apurei, deixou toda a cúpula da esquerda do STF furiosos. E vocês vão entender o porquê através do nosso editorial. Mas não parou por aí não, gente. Pois a rede social X, o antigo Twitter, e ele, Elon Musk, acabou de recusar a colaborar com a justiça e ainda de quebra fez uma acusação gravíssima. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem que o aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos revelou que eles estão tentando fazer para blindar os ministros do STF e as esposas e todos os familiares de sofrer a morte financeira, que seria a Lei Magnitsky. E, gente, tem a ver com a China. E vocês vão ver, vai chocar vocês. Mas eu vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Segundo Didi Red Pill, Lula tem possibilidades de sofrer a Lei Magnitsky. É isso mesmo. Mas antes, olhem isso. Deputado Marcel Van Hatten detona Hugo Mota e diz que ele deu uma decisão ilegal de cancelar as comissões. E detona. Olá pessoal, muito boa tarde. Eu estou aqui diante do Congresso Nacional, vou mostrar aqui só um pouquinho. Congresso Nacional. E mais cedo estávamos lá dentro na Comissão de Segurança, vocês viram a minha live de segurança pública, deu uma falhada, infelizmente a gente não conseguiu transmiti-la inteira, mas quem viu, percebeu, não só pelas minhas redes, mas tantas outras transmitiram, imprensa, que lamentavelmente nós tivemos uma decisão ilegal da mesa diretora, do presidente Hugo Mota, de cancelar as reuniões das comissões, porque não é recesso, ou seja, a LDO não foi votada. Os presidentes de comissão são soberanos, quando não tem ordem do dia funcionando no plenário e não tinha para fazer valer a sua pauta na comissão. E o presidente Hugo Mota, inclusive, está fora do país. Agora, por outro lado, é importante lembrar que ontem nós tratamos das pautas que a oposição quer ver andar aqui na Câmara. E o que nós recebemos de informação do Hugo Mota é que vai ter sim o fim do foro privilegiado e vai ter a PEC das decisões monocráticas, que nós pedimos. E outro tema que eu já levei a ele, precisa ser resolvido na volta do recesso, é a instalação da CPI do abuso de autoridade. Agora, nós não podemos
aceitar mais, e eu estou aqui dizendo que é algo muito grave o que nós vimos acontecer, essa chantagem que é feita muitas vezes com os deputados da oposição. Que inclusive, a gente lembra, eu fui candidato à presidência da casa e nesse momento tenho inclusive feito apelos para o Hugo Motta para que ele haja como presidente de todos os deputados e nas suas mãos está a capacidade de resolver esse impasse institucional, porque o Lula não vai retroceder, pelo contrário, está dobrando a aposta, e o STF não tem sensatez nenhuma. A gente até está vendo que eles estão agora mais calados. O vídeo que eu postei do Barroso demonstrou isso. Estão com medo, preocupados, sabendo que os vistos cancelados dos Estados Unidos é apenas o primeiro passo contra eles. Mas, lamentavelmente, hoje o Hugo Motta foi contra a democracia, a possibilidade de debatermos uma moção aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Não tem desculpa que os carpetes estão sendo trocados ou que, enfim, mas lamentavelmente foi isso que viu. Agora, nós precisamos manter a guarda alta, nós precisamos inclusive continuar com esses movimentos espontâneos na rua como nós estamos vendo. E não é o Congresso que pressiona o povo, é o povo que pressiona o Congresso. Quero parabenizar o deputado Polon, postou um vídeo muito importante sobre isso, e nós precisamos continuar essas mobilizações para que quando chegue o dia 3 de agosto, que é a véspera do reinício dos trabalhos na Casa Legislativa, nas duas, nós tenhamos milhões de pessoas, mais uma vez nas ruas, brasileiros que querem um país melhor, com justiça de verdade, democracia, liberdade, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar pelo Alexandre de Moraes, anistia e anulação dos processos, impeachment do Lula. Nós precisamos, sem nenhum receio, voltar às ruas e pressionar o Congresso Nacional. E essa responsabilidade é do povo brasileiro. Nós aqui temos a nossa, de trabalhar aqui, inclusive de cancelar o recesso, como nós fizemos, pelo menos tentamos até o último momento. A responsabilidade de todos nós, que eu sou parte do povo brasileiro, é fazer a pressão sobre os demais deputados, principalmente do centro, que ano que vem tem eleição, e demais senadores, principalmente do centro, porque ano que vem tem eleição, para que tomem as atitudes corretas. Contem comigo. E agora, gente, olhem isso. Segundo o Didi Red Pill, fala sobre possibilidade de Lula ser enquadrado na Lei Magnitsky por violações. E ainda hoje não percam de que forma eles estão articulando com a China para blindar os ministros do STF e também as suas esposas. Mas antes, olhem o que ele disse. Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre a possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky ao presidente Lula, se isso é viável eleitoralmente e politicamente, pensando do ponto de vista do Donald Trump, certo? Bom, vamos por partes. Sim, a Lei Magnitsky pode, em teoria, ser aplicada ao presidente Lula, porque, como todo mundo sabe, é uma lei das instituições, organizações ou países. É uma lei que se aplica exclusivamente a CPFs, ou seja, a pessoa física. E, portanto, Lula se enquadraria nesse primeiro quesito. Mas não é apenas isso, evidentemente. Para ele ser enquadrado nisso, em tese, né? A gente está falando aqui na tese, isso é uma responsabilização individual que o governo americano, do Donald Trump, pode ter sobre determinada pessoa. Então, se Donald Trump interpretar que há uma perseguição contra o presidente Bolsonaro, uma perseguição política, e isso todo mundo sabe que ele já interpretou. Ele sabe que existe uma perseguição política, tanto é que as declarações que ele deu aí para colocar a tarifa de 50% vão todas nesse caminho. Em todas as declarações, ele cita as arbitrariedades e perseguições que existem contra o presidente Bolsonaro. Então, ele já sabe que o presidente Bolsonaro é perseguido, né? Mas, se ele perceber que o executivo tem agido em conluio com o judiciário,
para violar os direitos humanos e políticos do presidente Bolsonaro, isso pode ser, sim, enquadrado como uma violação dos direitos humanos, independentemente se é Lula ou não. Ou seja, Lula, sim, se enquadra em todos ou alguns dos mais importantes pré-requisitos para ser sancionado através da Lei Magnitsky. Ponto. Mas vale a pena sancionar Lula agora? Vale a pena, ou melhor dizendo, é inteligente você dar uma Lei Magnitsky para Lula agora? Justamente agora que ele está nas cordas? Justamente agora que as tarifas de 50% serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto? E esse reflexo o povo brasileiro sentirá no bolso? Então, acho que o Donald Trump tem que pensar muito para saber se é interessante dar a Lei Magnitsky nesse momento. Claro que eu não sou Trump, evidentemente, mas do meu ponto de vista, não. Esse não é o momento de sancionar Lula com a Magnitsky. Absolutamente. Ele pode se vitimizar, ele pode dizer que ele está sendo perseguido pela grande potência dos Estados Unidos, e isso, aos olhos de uma parcela da população que não entende muito de política e muito menos de geopolítica, pode parecer que Lula está sendo perseguido. E é tudo que o Donald Trump não quer nesse momento. Então, não acho que agora seria o melhor momento de colocar a Lei Magnitsky nele. Porém, ele pode não escapar da Magnitsky mais para frente. A partir do momento em que a oposição, de fato, conseguir fazer pelo menos a maioria no Senado, a partir do momento em que a oposição, se Deus quiser, com o presidente Bolsonaro voltando ao poder, nada impediria que o Donald Trump sancionasse Lula com a Magnitsky. E seria muito bom. Seria ótimo ver Lula não poder utilizar e desfrutar dos seus milhões e milhões e milhões de reais que ele tem guardado. E olha que eu não estou falando nada de legal. Eu estou falando através da declaração de bens dele, que ele declarou que tinha aí mais de 10 milhões de reais. Então, seria muito bom ver ele não poder usufruir desse dinheiro, fora o que dizem por aí, que ele tem em outros bancos e paraísos fiscais muito mais do que 10 milhões, né? Basta ver o que disse o senhor dono da Odebrecht lá, o que disse que tinha feito contas, né, para a Dilma e o Lula, cada uma com 100 milhões de dólares e a outra com 80 milhões de dólares. Então, parece que Lula deve ter um dinheirinho por aí. Enfim, ele pode ser sancionado, sim. Esse não é o momento adequado para sancioná-lo, mas nada pode garantir que ele escapará de uma sanção no futuro. Como eu disse, seria muito bom ver alguém que amealhou uma fortuna que pode ser que não seja assim tão honestamente, ser enquadrado numa Magnitsky e não desfrutar do dinheiro que ele amealhou, digamos assim. Enfim, é isso. Bom, gente, seria bem satisfatório ver isso. Vocês já imaginaram a Janja não poder viajar? É, gente, seria muito bom. Mas como disse Didi Red Pill, ainda não é o momento, porque com certeza eles iam se vitimizar. E ainda tem aqueles que acreditam no Lula, gente. Ainda tem, porque na minha família tem, diz que o Brasil vai melhorar, diz que se desligar o GPS nada vai acontecer com a gente, porque Lula sabe negociar e já tá tudo sob controle, porque ele é o melhor presidente. E eu faço o que com esse meu familiar? Oro. Só isso que eu posso fazer, porque eles parecem que não entendem que o Brasil está acabando nas mãos de Lula, que os absurdos estão acontecendo e eles fazem de conta ainda que Lula é o melhor. É surreal, mas eu posso dizer para vocês que isso ainda está acontecendo, e até mesmo na minha família, tá? E agora, gente, olhem isso que eles estão tentando fazer para blindar a esposa do ministro Alexandre de Moraes e também os ministros do STF que foram sancionados, e ainda vem a Lei Magnitsky por aí. Só assistam.
parei tudo aqui agora na saída da timeline para dizer para vocês o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas a esposa do Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, ela foi contratada pelo Banco Master. E agora o próprio Banco Master se alia à maior operadora de cartões do regime comunista chinês, que é a UnionPay, para poder livrar essa galera da Lei Magnitsky. Ou seja, eles já querem substituir Visa e Mastercard por uma bandeira da ditadura chinesa, porque eles vão prender o Bolsonaro, isso já está certo, porque eles sabem que prendendo o Bolsonaro virão sanções da Lei Magnitsky. Sanções, os vistos já foram cancelados e a rota de fuga está aí. Yuan é o novo refúgio da toga do Alexandre de Moraes, porque eles vão mandar prender o Bolsonaro a qualquer momento. Então, divulguem esse vídeo, eu parei tudo aqui para gravar isso para vocês. E nós precisamos que o povo brasileiro saiba do que está em jogo. O brasileiro é que vai pagar a conta, tá? Só para deixar bem claro. Enquanto eles trocam a sua liberdade pela a lealdade ao Partido Comunista Chinês, quem paga a conta é o povo brasileiro. Então tá aí Alexandre de Moraes usando a própria esposa para poder sair das sanções dos Estados Unidos. Eles vão prender Bolsonaro a qualquer momento. Bolsonaro deveria ir para uma embaixada americana, porque agora nós estamos em guerra. E é guerra de quinta geração, e a qualquer momento eu explico para vocês o que vem a ser guerra de quinta geração. Realmente, né, gente? Se não seguir a regra, tem prisão. Era isso que Janja estava falando quando ela chamou alguém lá da China para vir resolver o problema de censura do nosso Brasil. E ainda dizem que vivemos uma democracia. Agora, parem tudo que vocês estão fazendo e olhem essa análise perfeita de Augusto Nunes sobre os ministros do STF, principalmente Luiz Roberto Barroso, que disse que não queria ir para Miami, porque ele tinha Paris. E olhem o que ele disse. Aí já com idade suficiente para amadurecer, ainda fazendo molecagens. Né? Por que não pega, então, o cara que, em nome do Barroso, espalhou essa história e põe no inquérito das fake news? Sim. Porque isso é desmoralizante. Sempre haverá Paris. É a cara dele, a declaração, aliás. Claro que o sujeito que fez, que fraudou, teria fraudado, então, essa frase, teria fraudado, cometido essa fraude para deixar mal o Barroso, conhece bem o Barroso. Agora, ele, para se dizer popular, eu estou achando muito engraçada a movimentação da turma para dizer assim, ó, não estamos nem aí. Você recebe uma má notícia e você quer dizer que não te incomodou. Tá? Então é o seguinte, você tem 15 anos de idade ali, perdeu a namorada, mas não tem problema, porque na cidade aqui perto tem duas, que são as mais bonitas ali da terra e que estão atrás de mim, coisas desse tipo. E aí é uma piada atrás da outra. Porque a Carmen Lúcia, seriamente, diz que não tem problema Nova York. Eles acham que vão castigá-los. Tem, por exemplo, Mariana, em Minas Gerais, e as cidades históricas, que, aliás, são lindas. Agora, eu tenho uma vantagem em relação a Carmen Lúcia e a todos eles. Eu vou para Mariana, já fui, vou quando quiser, e eles não vão para Nova York. Era isso que eu dizia para o meu amigo, brincando com o Fernando Gabeira, quando a gente trabalhava junto. Tá? Eu tenho uma diferença em relação a você. Você é criativo, você escreveu livros, você não sei o quê, mas eu vou para Nova York e você não vai. Eu vou para qualquer país, vocês não vão onde eu não quero. Por exemplo, Cuba eu fui uma vez porque eu estava distraído, né? Não deveria. Me pegaram, botaram num voo inaugural, eu fui para Cuba. Se eu conhecesse, não iria. E eles vão ter que agora conhecer o Caribe, essa é a opção. O Barroso, ele diz que, eu acredito que se ele não disse, ele pensou, né? Sempre restará Paris. Claro, o Gilmar Palusa não deixará de ser realizado aí em outro país, porque Nova York já não pode mais recebê-los. Agora, o Barroso não precisava exagerar. Ele não disse a frase, sempre haverá Paris. Também não precisava ir dançar no Ceará. Foi pro Ceará que ele foi dançar? É nos Lençóis Maranhenses. Melhor ainda. Lençóis Maranhenses, melhor ainda para o conselho que eu quero dar. Tá sempre de aí, então, na tela, ó, a gente... Lençóis Maranhenses, como sabemos, ele está dançando animadamente ali, até onde ele consegue. Fica no Maranhão. E não estou fazendo piada, não. Existe no Maranhão a cidade chamada Nova York. Nova York. Como eles têm razão e forem injustiçados na cabeça confusa dos meninos, vai dançar. Faz um congresso lá em Nova York que está precisando de agitação. A Maranhense está precisando de gente lá. Vai lá. Vai lá. Vão ter que falar português aqui em cidades mais próximas. Vão conhecer o Brasil. Nós vamos continuar conhecendo o Brasil e quando a gente quiser e puder, a gente vai para Nova York. Se eles quiserem, a gente até conta como é que anda Nova York ultimamente.
E tem também a Carmen Lúcia, as cidades históricas. E tá lá o Barroso está no Maranhão. Nova York do Maranhão está aí na tela Tá também. aí, Nova York, olha aqui, não estou mentindo. Bem-vindo a Nova York. Lá eles serão, provavelmente, prefeito, né? É a terra do Flávio Dino, o Maranhão. Então, eu acho que o Flávio Dino poderia sugerir que o próximo Congresso Internacional de que eles participem seja realizado em Nova York, já que eles não sentem a diferença. Ou o Gilmar Palusa. Né? O Gilmar Palusa poderia ser em Nova York. Onde seriam bem recebidos, porque o Marco Aurélio fez também outro registro que eu repito aqui. Eu continuo saindo de casa sem segurança, sem proteção e sou muito bem tratado. E o Marco Aurélio falou, pô, quem podia imaginar, nunca aconteceu isso com ele, que um ministro do Supremo não pode andar pelas ruas, nem ir para Nova York. É duro você saber que tem um país que não quer que você dê as caras por lá. Pode ser até a Bolívia. A Bolívia. Eu quero poder entrar em qualquer lugar. Vou dar um testemunho. É muita humilhação, né, gente? Uma vergonha imaginar que os ministros da Suprema Corte do Brasil estão proibidos de entrar nos Estados Unidos por causa de violações e abusos de autoridade. Mas é isso que está acontecendo aqui no nosso Brasil. E agora, olhem esta notícia diretamente dos Estados Unidos. Em entrevista concedida à emissora norte-americana Fox News nesse domingo, dia 20, o senador republicano Lindsey Graham, presidente da Comissão do Orçamento do Senado dos Estados Unidos, alertou que o Brasil poderá ser alvo de uma tarifa 100% por causa das importações de petróleo da Rússia. E para não ficar só nas minhas palavras, olhem o que disse o senador. In the mid-90s, Ukraine gave up 1,700 nuclear weapons with a promise that their sovereignty would be respected by Russia. Putin broke that promise. He's not going to stop until somebody makes him stop. So Trump has been tough on Iran, who is incredibly dangerous, but they're in a weakened state. And Putin, your turn is coming. You know, Donald Trump is the Scotty Scheffler of American politics and foreign diplomacy, and he's about to put a whooping on your ass. What's going to happen here is that Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil. China, India, and Brazil, those three countries buy about 80% of cheap Russian oil. That's what keeps Putin's war machine going. So President Trump's going to put a 100% tariff on all those countries, punishing them for helping Putin. Putin can live through sanctions. He could give a damn about Russian soldiers. But China, India, and Brazil, they're about to face a choice between the American economy or helping Putin. And I think they're going to come pick the American economy. All right, before I let you go, it sounds like congressional Republicans are listening to Trump. What advice do you have for Vladimir Putin on whether or not it is wise to ignore what Donald Trump asked you to do? The game has changed when it comes to you, President Putin. You have played President Trump at your own peril. You made a major league mistake, and your economy is going to continue to be crushed. We're flowing weapons to Ukraine, so Ukraine will have the weapons to fight Putin back. But here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. If I were President Putin, I would get to the table soon, because he's about to get crushed. Blunt and plain spoken as ever. The gentleman from South Carolina, chairman of Senate Budget, Lindsey Graham, thank you for joining us on a Sunday night. E agora olhem isso, lembra que só se falava nisso no pendrive que acharam na casa de Bolsonaro? Eles deram com o burro na água. Olha essa notícia, gente. Seria cômico se não fosse tão trágico. Trágico porque eles estão perseguindo de qualquer maneira o nosso amado presidente. Perícia em pendrive apreendida em banheiro de Bolsonaro é concluída. Conteúdo é irrelevante, avaliam investigadores. A perícia apontou que o dispositivo apreendido em banheiro do ex-presidente não contém arquivos úteis para investigação. Bolsonaro havia negado saber da existência desse item e disse que perguntaria a Michele se era dela.
A análise sobre o celular ainda não terminou. A análise pericial do pendrive apreendido em um banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília foi concluída. Segundo fontes, a par da investigação, o conteúdo do dispositivo é irrelevante para o inquérito. O pendrive foi localizado durante a operação da PF autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF contra o ex-presidente, no inquérito que investiga a coação à justiça brasileira por parte de Bolsonaro e o seu filho Eduardo Bolsonaro, o deputado licenciado do PL de São Paulo. O dispositivo foi encaminhado para a perícia no laboratório da corporação. Na sexta-feira, dia 18, ao ser perguntado, Bolsonaro disse desconhecer o pendrive. A Polícia Federal comunicou o resultado da perícia realizada no pendrive encontrado na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a PF, o conteúdo do objeto foi classificado como irrelevante e gerou repercussão nas redes sociais. O ex-membro do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, ironizou dizendo que, abre aspas, depois do escândalo, boatos dizendo que no tal pendrive tem faixas musicais gospel e fotos de família, fecha aspas. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, disse que a estratégia é clara, desgastar ao máximo para manter viva a agenda imposta pelo sistema. O deputado estadual Gil Diniz questionou que, se não fosse a entrevista de Jair Bolsonaro, o resultado da perícia poderia ser diferente. O senador Magno Malta brincou que o pendrive só tinha louvor gospel e que até ele estaria cantando por lá. O deputado estadual Thiago Gagliasso disse, abre aspas, tente citar um brasileiro que já foi mais perseguido do que Bolsonaro e fale miseravelmente, fecha aspas. Por fim, Nicolas Ferreira se pronunciou sobre o episódio e citou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bom, gente, como vocês podem ver, há quem diga que tinha música gospel, que eles ouçam, né? E que o coração deles toquem para ouvir a palavra de Deus e mudem essa perseguição ferrenha ao nosso amado presidente. E agora, olhem esta notícia. X se recusa a colaborar com a investigação na França e acusa de ter motivação política. O X, a rede social do empresário americano Elon Musk, informou nesta segunda-feira que não vai colaborar com uma investigação criminal sobre a plataforma na França, alegando que ela tem motivação política. Numa postagem, a conta de assuntos governamentais globais do X alegou que as autoridades francesas solicitaram acesso ao algoritmo de recomendação da plataforma e os dados em tempo real sobre todas as postagens dos usuários na França. Segundo as informações do site France 24, promotores de Paris intensificaram este mês uma investigação preliminar sobre o X, alegando indícios de viés no algoritmo da rede social e extração fraudulenta de dados. Com base nisso, a polícia pode realizar buscas, grampos e vigilâncias contra executivos da empresa, convocá-los para depor e solicitar mandados de prisão caso não colabore com as investigações. O X nega categoricamente essas alegações, afirmou que as contas de assuntos governamentais e globais, aspas, essa investigação instigada pelo político francês Éric Botorel, deputado pelo Renascimento, partido do presidente Emmanuel Macron, mina flagramente o direito fundamental do X ao devido processo legal e ameaça os direitos dos nossos usuários à privacidade e à liberdade de expressão. O senhor Botorel acusou o X de manipular seu algoritmo para fins interferências estrangeiras. Fecham aspas, uma alegação completamente falsa. Acrescentou. Bom, gente, é mais uma vez Elon Musk não concordando com os absurdos que esses políticos, ministros querem fazer com o povo, independente do país. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E se você, assim como eu, acredita em Bolsonaro, vamos deixar o nosso hashtag aqui. Somos todos Bolsonaro. Vamos demonstrar a nossa força para o nosso capitão e mostrar para eles que a direita está mais forte do que nunca. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.